Boa noite, pessoal. Mais um indicador para o canal. Este eu dei o nome de gráfico percentual. É a plotagem que vocês estão vendo aqui abaixo, que copia os candles do gráfico. Essa plotagem é uma plotagem que surgiu aí, eu acredito que em um grupo do Facebook. Não vou conseguir me lembrar quem foi o primeiro autor. Se alguém souber e quiser colocar nos comentários, podem colocar. Eu copiei a ideia de plotagem para criar esse indicador. Então não é uma ideia minha a plotagem, a ideia minha é somente o cálculo percentual do preço. O... Antes de mostrar a plotagem nos gráficos, eu vou explicar a vocês o menu. Vocês podem escolher ver a porcentagem diária, semanal ou mensal, modificando a numeração aqui em valor. Então, aqui está em 1, portanto, eu escolhi ver a porcentagem diária do preço. Então, todo dia que o mercado fechar e abrir no dia seguinte, essa plotagem irá se iniciar no ponto zero. Vocês vão ver aqui as linhas guias que eu coloquei para facilitar a visualização das áreas de porcentagem. Então, a mesma coisa para o semanal. Se eu escolher valor 2, eu vou ver aqui na lateral a porcentagem não acumulada, mas a porcentagem do preço com relação ao início da semana. Então, a diferença da semana anterior para a semana atual. E a mesma coisa para o mensal. Eu vou fazer uma troca aí para vocês verem, para ficar um pouco mais claro o indicador. Cor de fundo, eu deixei a coloração do histograma com a coloração automática que já vem na plataforma. E se vocês modificarem para não aplicar, o histograma irá ficar preto para o pessoal que gosta de usar um fundo preto. Então, coloração do histograma tem duas opções. Uma outra coisa, para que esse histograma fique totalmente invisível e para que se destaquem os candles no indicador, assim como aparece aí no gráfico de preço, vocês têm que desmarcar suavização e inversão da coloração. Aplicando, eu não tenho nenhum sinal de que aqui existe um histograma que cria a plotagem dos candles, né? Não igual ao gráfico, porque não temos pavio, mas bem próximo aí da plotagem do gráfico. Qual que é a ideia do indicador? Muita gente se baseia em porcentagem para procurar regiões de saída ou até mesmo de entrada no trading. Então, esse indicador vem para ajudar essas pessoas verem essas regiões. É basicamente isso. A ideia é tirar linhas do gráfico de preço. Nós temos aí uma outra coisa. Tem o problema no gráfico de Renko, nos gráficos atemporais,
que ainda não foi solucionado pela lógica de os dias de gap são abertos com candles desenhados com cores um pouco diferentes. E a plotagem do indicador utilizando o gráfico de Renko como espelho vai dar um valor percentual diferente do real, porque aqui no indicador ele vai contar esses candles do gap como um valor de movimentação. Então vocês podem ver aqui nós estamos com uma variação de 2,08% positivo e no gráfico de Renko nós estamos com apenas 1,85. Então, gráfico de Renko, infelizmente, não tem como fazer essa reparação aí para que ele mostre o valor exato da porcentagem diária, mensal e semanal. Então, quem quiser acompanhar a risca e o valor percentual exato tem que utilizar gráficos temporais. Vocês podem ver aqui, já aproveitando que eu mudei para Renko, o indicador plota os boxes muito parecidos aí com o gráfico. Dá até para confundir um gráfico com outro, salvo pela plotagem dupla que acontece aqui nos pavios desses boxes, né? Vou voltar para o gráfico de 5 minutos e mostrar mais uma outra característica do indicador. Esse indicador foi criado com duas plotagens. Aqui vai ser difícil mostrar, vamos voltar para o gráfico de 1 minuto. Então eu tenho plotagem 1 e plotagem 2. A plotagem 1 para sinalizar os candles positivos e plotagem 2 para sinalizar os candles negativos. Aqui na lateral, como o candle no momento está mostrando um candle negativo, a plotagem 1 ela vai ficar fixa no último valor positivo no gráfico. Se o candle se formar aqui um candle positivo, a coloração vermelha irá fixar no último ponto de valor do candle vermelho. Então vocês vão ter sempre uma das cores se movimentando e a outra parada, sinalizando a última região de valor da porcentagem negativa ou da porcentagem positiva. Ó, nós temos aqui no fundo desse candle, que seria esse, o último valor de porcentagem negativa, o preço reverteu para positivo, portanto aqui eu tenho fixo o último valor de porcentagem negativa do gráfico. Não sei se isso irá servir para alguma coisa. Eu nunca vi nenhum trade utilizando esses pontos. Isso aí só serve para, assim, ao meu ver, só serve para ter noção de rompimento aí de valores de porcentagem de acordo com cada candle. Então é basicamente isso. Eu vou colocar em outros gráficos. Vocês vão ver que o indicador copia de maneira muito semelhante aí os candles do gráfico com suas colorações, né?
Até parece que é o mesmo, que é a mesma plotagem, mas não é. O único que eu não, que eu acho que ele não copia seria o Heikin Ash, porque ele é uma forma diferente de plotar o indicador que você, desculpa, o tipo de gráfico que você escolheu. Então, essa modificação não aparece aqui, ele continua mostrando o formato original do tipo de gráfico que vocês escolheram. Se eu modificar para temporal, ele vai continuar mostrando tamanhos de boxes originais do gráfico temporal e não o tamanho dos boxes aqui do Heikin Ash. Assim como também os outros tipos de gráfico, ele vai continuar mostrando os candles ou os boxes da mesma maneira. É... Range, eu não tinha visto ainda como ele se comporta. Também copia igual. Ponto figura. Eu também não olhei. Esse demora um pouquinho mais para carregar. Pessoal, eu nunca utilizei esse tipo de gráfico. É a primeira vez que eu o abro. Não consegui com valores maiores, só consegui abrir com esse valor. 2 pontos, fator de inversão 1. É até estranho. Eu tive que colocar no histórico porque no replay não tinha dado suficiente para mostrar. Como vocês podem ver aí. Vou aumentar a janela aqui para mostrar. Aqui eu inseri até 16% por causa até 20, né? Não inseri aqui, mas eu vou corrigir essa falha. Eu coloquei esse monte de porcentagem aí por conta do gráfico mensal e semanal. Vou voltar pro gráfico histórico aqui de histórico. 60 minutos. Uma característica: o indicador está configurado para porcentagem diária. Se eu colocar num gráfico maior, eu vou ter a exata noção de como ele funciona. Então aqui, ó, abriu o dia, linha 0. Fechou o dia, abriu o novo dia. Ele irá, apesar do gráfico ser uma continuidade, mas eu escolhi ver a porcentagem, nesse caso, diária. Então o indicador vai fechar aqui 3% fechamento do dia. Novo dia, ele zera e começa novamente a mostrar
a porcentagem dentro do dia, até fechar o dia. Fechou o dia, abriu um novo dia, a plotagem irá voltar à linha zero e assim por diante. Agora, se eu modificar, eu não quero ver a porcentagem do dia, eu quero ver a porcentagem semanal. Eu estou no dia 3 da semana e eu quero saber quantos por cento o preço subiu ou desceu durante a semana. Então eu tenho o início da semana, dia 21 de novembro. Meu calendário não quer abrir. Dia 21, segunda-feira, até o dia 25, sexta-feira. A semana minha encerrou aqui. O início da semana fechou semana passada, iniciou sua nova semana, plotagem inicia-se em zero. Fechou semana dia 25, muito próximo da abertura da semana, iniciou-se uma nova semana, o meu indicador vai iniciar uma nova contagem de porcentagem na linha a partir da linha zero. Aí vocês vão ver, se eu der um zoom, todo início e término de semana eu tendo noção de quantos por cento o preço subiu ou desceu durante a semana. Se eu colocar, é óbvio, num gráfico maior. Se eu colocar no gráfico de 1 minuto, a Nelogica não disponibiliza um histórico muito longo para que vocês possam ter noção desta plotagem que eu estou mostrando para vocês. E se eu colocar no mensal, eu quero ver a porcentagem que o preço movimentou durante todo o mês. Aplicar. Não sei se o gráfico de 60 vai ter um histórico suficiente aí para a gente visualizar. Eu tenho o início do mês aqui, dia 3 de outubro, a plotagem começou do zero e mostrou toda a região de porcentagem por onde ela andou desde o início do mês até o seu término. Aqui vamos ver, o preço chegou até 10% de variação positiva. Em nenhum momento o preço ficou negativo e o mês se encerrou próximo da estabilidade. Quer dizer, nós tivemos uma variação de 10% e o preço fechou a 1, alguma coisa. Vamos colocar aqui para ter noção, 1,21%. Muito próximo da estabilidade. Mês de setembro, nós já não temos lá. Fechou o mês de agosto, iniciou setembro, próximo da linha zero. Temos a movimentação no mês inteiro e o fechamento também muito próximo da estabilidade, porém nesse caso abaixo de zero. Então tivemos um fechamento do mês negativo. Mês de agosto, fechou o mês de julho próximo de 4,5%. Abrimos o mês de agosto, tivemos variação até 12%.
e encerrou-se o mês com 8% positivo. Se eu colocar no gráfico diário em cima, eu vou ter candles mais expressivos, né? É um gráfico mais compacto. Os meses que tiveram pouca diferença aí entre o fechamento de um mês e a abertura do outro, mal se pode ver a abertura, salvo se você olhar aqui na lateral. É o mesmo resultado, mas com candles maiores, né? Então vocês vão conseguir ver também variação percentual aí mês a mês num gráfico diário. É óbvio que se você colocar num gráfico mensal, as linhas vão ficar muito justas, fica praticamente impossível aí de ver algo que se possa aproveitar. E temos algumas inconsistências aí na plotagem, que aqui eu mostro que mês de janeiro iniciou-se com 3%, é óbvio que não. Fechamento do mês de dezembro, esse candle deveria estar aqui na região do zero, assim como estão esses outros aqui. Então, a plotagem não é perfeita. Não sei se vocês observaram, mas vão observar onde tem candles que não tiveram movimentação nenhuma, abriram e fecharam no mesmo ponto, vocês vão ter uma lacuna aqui no indicador. 15 minutos, difícil isso, né? Vamos para 1 minuto. Vai ser muito fácil de encontrar. Aqui, ó, uma lacuna aqui. Vamos ver em cima. Ele movimentou um pouco, mas não o suficiente para que a plotagem 1 ou 2, no caso a plotagem 2 negativa, aparecesse fora do histograma que está escondido aqui devido à minha configuração. Como eu falei, não é uma plotagem perfeita. Ó. Candle branco sinaliza abertura e fechamento no mesmo lugar. Nós temos lacunas. Nesse gráfico aqui de baixo, também é possível, não via programação, mas vocês podem clicar em inserir médias móveis da mesma maneira que temos médias móveis no gráfico de cima. Eu vou colocar as mesmas médias que estão lá, 21 e 42, ok. Propriedades, exponencial, aparência, acredito que seja fúcsia, aplica, ok. A outra 42 exponencial, aparência azul claro. Então vocês podem ver que eu também consigo ter praticamente o mesmo resultado se eu inserir médias aqui no gráfico de baixo.
Qual diferencial? O diferencial é este aqui, ó. Os gaps são plotados como um candle grande, pelo menos no gráfico de 1 minuto. Isso aqui pode aparecer de maneiras diferentes, dependendo do gráfico que vocês estão utilizando ou dependendo do zoom da janela. Vocês sabem que a plotagem aí de indicadores criados via editor não seguem muito à risca aí a estabilidade dos indicadores nativos da plataforma. É um resultado praticamente o mesmo de cima. Se eu colocar a mãozinha ou a seta em cima do histograma e clicar, as linhas da média vão ficar pontilhadas. Por quê? Porque tem um histograma escondido. Esse pontilhado nada mais é do que as lacunas aí do histograma. Então, se eu clicar na média ou nas médias, elas vão aparecer. Se eu clicar no histograma, elas vão sumir, porque elas ficam por trás da plotagem. É por isso que dá essa aparência aí de que elas estão aí pontilhadas, mas não estão. Você clica fora do histograma, acima do preço, quando o preço estiver acima de zero, ou abaixo do preço quando ele estiver abaixo de zero, que as médias irão aparecer se tiverem interesse. Uma coisa interessante, né? O preço abriu com um gap de alta, mas o indicador foi lá embaixo. Ele não está mostrando, ó, região zero no 1 minuto. Isso aqui vai ter uma diferença na hora que o mercado estiver aberto. Provavelmente ele plotou no zero e continuou o movimento. Eu vou colocar aqui no diário, que é o 1, para conferir este candle. Fechou o dia anterior, abriu com gap lá em cima, já na região de 1%. É isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Esse indicador ele não vai ficar fechado. Eu vou deixar disponível para todos utilizarem. Então, não é um indicador exclusivo para a área de membros. É mais um indicador que eu deixo disponível para que todos possam usar e desfrutarem da melhor maneira possível. Quem mexe aí com regiões de porcentagem, eu acredito que são as pessoas que vão ser mais bem favorecidas com a atualização desse indicador aí de porcentagem. O link para baixar o indicador eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se tiverem alguma dúvida,
deixem na descrição, nos comentários, ou me mandem e-mail. Vocês sabem, meu e-mail tem bastante vídeos aí. Roberto_indicadores@outlook.com. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.